Na minha adolescência, eu queria muito ser a Tara Jones de Heartstopper, porque a Tara Jones tem uma namorada que a ama e que a apoia e que faz parte do ciclo de amigos dela. Amigos esses que são incríveis, porque são pessoas não hétero, como a Tara Jones, são pessoas que estão do lado dela para o que ela precisar e que quando alguma coisa dá errado, falam, não, vai ficar tudo bem, a gente tá aqui se você precisar. Eu queria ser a Tara Jones também, porque a Tara Jones é uma adolescente sapatão preta, assumida, tem uma mãe que a aceita. Eu queria também ter o único problema com a minha avó de que a minha namorada fosse dormir em casa, porque namorados não dormem em casa e não porque ela é uma menina. Eu queria ser a Tara Jones também porque ela tem a possibilidade de falar sobre quem ela é, o que ela sente e por quem ela está apaixonada para os seus amigos sem ser repreendida, sem ter o que ela sente anulado, assim como a existência dela. Mas, pra minha infelicidade, na minha adolescência, eu não cheguei nem perto de ser a Tara Jones. Eu terminei há um tempinho a segunda temporada de Heartstopper e o relacionamento da Tara e da Darcy foi uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti esse ano. Uma das melhores coisas de Heartstopper, que é uma série bem perfeitinha. Mas essas duas, minhas filhas, eu chamo Tara e Darcy de minhas filhas, as minhas protegidas. E tudo o que eu queria ser quando eu tinha a idade delas. A gente tá terminando o mês da visibilidade do orgulho sapatão e eu quis trazer um pouco sobre a minha vivência como sapatona lésbica, porque como sapatona lésbica é ótimo, né? Mas como uma adolescente sapatona nos anos 2000 que não tinha ninguém assim com quem conversar. Foi uma vivência muito solitária na real, foi meio punk em alguns momentos, em outros nem tanto, mas que deixaram algumas marcas não muito legais, marcas que já foram tratadas na terapia e com o meu amadurecimento. São lembranças que estão aí, né? Vez ou outra vem à minha mente, mas que não me fazem chorar mais, não me deixam mais triste, mas que, né, fazem parte da minha história. Se hoje eu sou uma sapatona convicta, com muita certeza de quem eu sou, assumida, lésbica futurista, sapatona convicta, e com um círculo de amizade com mulheres lésbicas bissexuais, nos anos 2000 não era assim e eu também não via nenhuma luz no final do túnel. Lá nos anos 2000, quando eu tava no ensino médio, lembro muito claramente do momento em que eu falei pra primeira pessoa que eu considerava minha amiga que eu estava gostando de uma outra menina. Essa pessoa invalidou o meu sentimento e disse, porque você tá confusa, é só a amizade. Eu e essa pessoa íamos pra escola juntas, né, pegávamos o busão e a gente sempre chegava muito cedo. E enquanto a gente esperava o portão abrir, eu falei pra ela, então, eu acho que eu tô gostando da fulana. Ela falou isso, né, você tá confusa, é só amizade, não sei o que, mas assim, gente, não tinha como ser amizade se o que eu sentia pela fulana não era a mesma coisa que eu sentia por essa minha amiga, por exemplo. Com a fulana, eu queria dar muitos beijos na boca, eu queria ficar agarrada. Quando a fulana chegava no mesmo local que eu, que era a igreja, eu ficava assim, eu tremia, eu suava tanto e eu ficava morrendo de vergonha porque parecia que ela sabia o que eu sentia por ela, graças a Deus. Ela nunca soube, eu espero que nunca saiba, mas se ela souber e quiser realizar o meu sonho de ficar com a minha crush de adolescência, tamo aí também. Naquela época eu simplesmente desabava assim, no sentido de, tipo, de não saber como agir, sabe, perto dela. E aí, no final das contas, eu nunca mais contei nada pra essa amiga que ia comigo no busão. E eu tentava buscar esse apoio nas minhas outras amigas também, da minha sala de aula. Essas amigas hoje, algumas continuam sendo as minhas amigas. Na verdade, todas continuam sendo minhas amigas, menos a do busão, porque a vida vai acontecendo e tal, né? Mas a gente ainda se fala, sem mágoas com ela, sem mágoas com a integrante do grupo com o qual eu sentava, que éramos em 5, hoje somos em 4, porque uma delas também, vida acontecendo e tal. Na época que eu comecei a namorar, em 2016, eu queria contar, né, o que eu tava vivendo, o que eu tava sentindo, assim como elas me contavam sobre os seus casinhos com os meninos. E aí, essa pessoa, que hoje não é mais nossa amiga, um dia ela falou, porque eu não quero saber história de menininha com menininha, eu quero saber história de menininho com menininha. Isso, durante muito tempo, me assombrou, na época me magoou muito, eu fiquei muito puta, eu fiquei muito desconfortável, eu não soube o que falar, as meninas que estavam ali também não sabiam o que falar, mas eu decidi que eu também não ia contar mais nada pra ninguém e que se foda. Pra lá, e foda-se pra cá, e foda-se pra todo lado.
Eu ia ficar sozinha comigo mesma. Na verdade, eu contava algumas coisas, algumas chateações que aconteciam comigo, né, no meu relacionamento. Meu primeiro namoro com uma garota, teve um dia que eu falei que eu ia terminar e aí eu joguei a aliança fora. Achei que a aliança tinha caído em cima do telhado do ginásio da escola, mas na verdade tinha caído no gramado. Aí uma das meninas foi lá buscar e tal. As coisas mais profundas, as minhas confusões e o meu medo de contar pra minha mãe, eu acabei não contando durante um bom tempo. No meu último ano de ensino médio, eu cheguei na escola com os olhos, né, deste tamanho, de tão inchados de tanto chorar, porque eu tinha contado pra minha mãe que eu gostava de meninas também na época, né, eu falei que eu era bissexual, e aí a minha mãe falou o quê? Falou que a culpa era do meu pai, que não era presente, falou que a culpa era da MTV, porque eu assistia muito MTV, mas realmente a MTV foi culpada por eu me entender e me aceitar. Essa é a única culpa da MTV, inclusive saudades da MTV, que a MTV foi muito importante pra mim nessa época, porque eu me sentia menos sozinha, já que a MTV tinha programas assim, excepcionais, tipo Ponto P, que era perfeito, maravilhoso, eu amava sempre que alguma mina, alguma mulher ligava falando que estava interessada em uma pessoa do mesmo sexo, e aí eu ficava simplesmente vidrada, acompanhando todo o caso, esperando que a pessoa que ligou ligasse de volta pra contar o desfecho, e que o desfecho, claro, fosse que ela ficou com a menina, né, com a mulher. Penélope Nova simplesmente é a maior do mundo pra mim. Eu assistia o Beija-Sapo, gente, Beija-Sapo era o melhor programa da existência, e eu tive um colapso quando teve o Beija-Sapo gay e o Beija-Sapo lésbico. Eu não lembro se eu já tinha beijado a primeira menina ou não, mas pela minha lembrança, eu lembro de ficar muito afoita querendo, né, ver as meninas se beijando e tal. Então provavelmente eu não tinha beijado a primeira menina aí. Eu tenho esse apego muito forte com a MTV, com os programas que abordavam, né, sexo, sexualidade, sempre que aparecia algum caso de mulheres se relacionando. MTV dos anos 2000, absolutamente tudo na minha existência, na minha formação, muito obrigada, sério. Aí voltando à escola, tinha aquele grupo que eu julgava, né, os diferentes assim, porque eram os roqueiros, né, aí tinham os emos que não se misturavam, e eu vi umas meninas que não eram iguais às meninas que eram as minhas amigas, assim, eu senti o cheirinho de couro, né, gente, já sentia, e eu queria muito fazer parte daquele grupo, sentia que ali era o meu lugar, mas eu nunca me aproximei deles, porque eu tinha muito medo, né, antes de contar pra minha mãe, eu tinha, e depois também, na real, eu tinha medo de a minha mãe descobrir que eu estava andando com um bando de gay, e eu era muito insegura também, eu sempre fui muito difícil de fazer amizade. Meus amigos que estiverem vendo isso vão falar que não, mas sim, eu não sei como que eu tenho os amigos que eu tenho hoje, amizades muito longas, por sinal, então eu não sabia como chegar e falar assim, oi, quero ser amiga de vocês, não rolava. Mas eu ficava de longe acompanhando, né, durante o recreio, que aquela galera parecia ser uma galera muito legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer amizade com um gay, eu trocava ideia, assim, tipo, muito rápido, a gente se encontrava no busão também, mas ele tinha a turma dele, eu tinha a minha, o busão sempre lotado, né, tanto na ida quanto na volta, e na hora do intervalo cada um ficava com o seu grupo, mas um dia ele falou, ai, vamos numa balada, a gente falsifica RG e tal, né, porque éramos menores de idade. Eu me arrependo de não ter ido, porque seria o início da minha, digamos assim, da minha liberdade de, tipo, fazer as coisas que eu queria. Eu tinha muito medo da minha mãe, nunca contestava nada que a minha mãe falava, porque também em criação católica, então assim, né, complicado, só quem viveu sabe. Falei pro garoto, né, não vai dar pra eu ir e tal, e aí eu me arrependo, e alguns anos depois eu acabei indo pra essa balada, Saudade Slave. Nossa, que rolê maravilhoso, muitas histórias nessa Slave, open bar a R$25, então vocês podem imaginar, né, o que aconteceu mais nessa época, em 2006. Sim. Aí, assim, essa fase de descoberta e tal aconteceu ali entre 2003 e 2007. Eu tinha uma agenda de 2003 que eu escrevia muitas coisas, mas eu joguei fora de tanta vergonha alheia que me deu quando eu reli. Hoje eu me arrependo um pouco porque tinha um valor histórico ali, sabe? Da minha história, do meu entendimento e tal. Mas eu reli uma de 2005, inclusive eu fiz uma série, né? Uma minissérie lá no Instagram, que é Diário de uma Sapatão. Nossa,
nossa, que encontro comigo no passado, sabe? Me ver ali cheia dos questionamentos e apaixonada por várias meninas héteros, né? Diga-se de passagem. Inclusive a amiga de uma prima minha, que graças a Deus eu nunca me declarei porque seria um trauma. Hoje ela é bolsonarista. Assim, bolsonarista daquela que veste camisa e os caralho a quatro. Deus me livre carregar um trauma desse na minha vida. E Deus me livre mais ainda beijar a boca de uma bolsonarista, né? Mas essa agenda realmente foi, assim, um alívio, um conforto saber que eu passei por todos aqueles BOs que estavam ali, que hoje eu sou muito resolvida, muito feliz com quem eu sou, né? Diferente lá dos anos 2000, que eu não tinha as amigas que eu tenho hoje. Voltando aos anos 2000, a galera diferente que tinha na minha escola se encontrava junto com galera de outras escolas na Praça 7, que é uma praça icônica da minha cidade, uma praça que tem muita história, porque nessa praça, às quartas-feiras, as pessoas, né, a galera underground, digamos assim, matava a aula pra ir pra essa praça. Primeiro passavam no shopping Santa Úrsula, que fica aqui perto não, né, perto da praça, e depois iam pra praça, iam lá fazer coisas ilícitas, assim, né, beber, fumar, meninos beijarem meninos, meninas beijarem meninas, e era um lugar que eu fui uma ou duas vezes também, mas eu fiquei sentada só observando a liberdade alheia, porque vai que alguém me via lá e contava pra minha mãe, né, galera? Depois que os 20 anos chegaram, e aí eu comecei meio que a tacar o foda-se pra o que a minha mãe pensava e pra o que as outras pessoas pensavam. Mas a Praça 7 era um lugar que eu me sentia feliz, sabe? De ver que tinham pessoas que eram iguais a mim, assim. Obviamente que elas eram mais ativas do que eu, né, no sentido de beijar meninos. Eu me sentia confortável ali naquele lugar, com aquelas pessoas e tal. Aí eu fui beijar a primeira menina só no final de 2015, em dezembro. Encontrei esse registro na minha agenda. Agora vai aqui mais um momento de entregando a idade, porque eu conheci essa pessoa X no bate-papo da UOL. Ai, gente, sério. Momento que existia Lan House, sabe? Saudade dessa época. E aí eu encontrei essa menina lá, fui pra casa dessa menina e eu me sentia fugitiva, sei lá, porque eu falei pra minha mãe que eu ia na casa de umas amigas minhas, mas na verdade, né, eu peguei 2 busão pra beijar a primeira menina. E eu lembro que eu encontrei a avó de um amigo meu no ônibus. Eu falei, meu Deus, se essa senhora contar pra minha mãe que me viu no ônibus, eu estou fodida, o que eu vou falar pra minha mãe? Mas enfim, aí eu peguei outro ônibus e tal. Ela não contou pra minha mãe que me viu no ônibus, né, a avó do meu amigo. E aí fui eu lá pra casa da menina e, tipo assim, quando a gente se beijou foi tipo uma explosão, assim. Foi como se tivesse surgido uma nova galáxia, assim. Que eu falei, meu Deus do céu, é isso, eu gosto de menina. E daí pra frente foi só pra trás, porque gostar de mulher não é nada fácil, né? Há quem pensa que é fácil, mas não é. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E aí depois, em 2006, não lembro quando, eu entrei no bate-papo da UOL de novo e conheci a minha primeira namorada. E eu faltava da escola pra ir visitar ela, que ela morava numa cidade vizinha. Ainda mora, acho, não sei. Descobri recentemente que ela tá casada com um cara, que ela tem filho e ela faz parte, a última vez que eu tive notícia, faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus. O que aconteceu com essa mulher? Nunca saberei. E ela fazia muito sucesso lá na cidade dela, porque ela jogava futebol e tal. E eu vou parar de dar detalhes, porque vai que esse vídeo de algum jeito chegue nela. Não quero B.O. pro meu lado. Mas enfim, poderia ser qualquer pessoa da cidade X, né? Quase que eu falo o nome da cidade. Poderia ser qualquer pessoa, então assim. Mas voltando pro foco. Minha mãe nunca descobriu que eu namorava essa pessoa. Nunca aconteceu de a minha mãe ligar na escola ou ir lá me buscar e não me encontrar. Nossa, muita sorte. Meu anjo de guarda trabalhou muito a meu favor. Mas assim, eu não tinha muito com quem comentar, sabe? Tipo, eu comentava uma coisa ou outra com as meninas que estudavam comigo, mas a maior parte do momento eu passava sozinha no meu quarto com os meus pensamentos e as minhas agendas e os meus papéis, que eu sempre gostei muito de escrever, então eu escrevia bastante. E óbvio que eu passei esse tempo tentando me entender assistindo o quê? O clássico dos anos 2000 e a melhor série da existência da humanidade, que é The L Word. Mas antes de The L Word, eu lembrei de um fato tenso da minha vida, que foi a amiga bolsonarista da minha prima. Eu lembro que, sim, né, tempos primitivos, eu escrevi uma carta pra minha prima falando que eu estava... Gente, eu espero que ela
tenha jogado essa carta no lixo. Uma carta em que eu escrevi que eu estava gostando da amiga dela e que eu queria a ajuda dela. Tanto pra eu desabafar, pra eu ter uma amiga, porque naquela época a gente era muito amiga. Assim, a gente dava muito rolê. E sei lá, né, pra minha prima fazer a ponte. Mas ela não só não fez a ponte, como foi bem babaca, bem babaca. E mais uma coisa que eu lembro claramente, eu estava na escola, e aí eu tava trocando SMS com a minha prima me ligou, fui atender ali perto da cantina, né, lembro que eu sentei assim no cenourão, ou fiquei em pé em frente ao cenourão, não sei, que era um banco laranjado enorme assim, ficava de frente pra quadra, e aí a minha prima, assim, acabou com a minha vida, né, falou que eu precisava apanhar, falou que era falta de homem, foi pesado. Mas nada que o tempo não tenha curado, né? E aí mais um trauma adquirido. Agora imagina se eu tivesse falado pra amiga dela que, oi, quero te beijar. Nossa, imagina o rebuliço que isso teria causado. Capaz que ela teria me levado na igreja em que ela ia e teria pedido pro padre me exorcizar. Porque a minha prima nessa época ia muito pra igreja, a amiga dela também. Então assim, complicado. Mas foi mais um episódio da minha adolescência. Então assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não saio falando da minha vida pra todo mundo. Naquela época eu falava, por isso que eu me fudi muito. Aí, com o passar do tempo, eu fui me tornando uma pessoa muito fechada. E tá a explicação, né? Eu vou me abrir com as pessoas me dão um tapa na cara, entendeu? Não é difícil. Mas eu parei onde? DL World. Foi que eu comecei a me fechar pras pessoas, a não falar de mim, por esses e outros motivos, e comecei a me voltar pra MTV, que eu assistia muito, além dos programas, o clipe de All the Things She Said. O primeiro queerbaiting das nossas vidas sáficas, sapatonas, foi esse clipe. E o clipe das... como é que chama aquelas irmãs? As Cassis, Beijos, Blues e Poesia. Assim, eu tinha que quase pegar uma lupa pra ver se tinha algumas meninas se beijando ali. Inclusive, vou até rever, porque eu realmente não lembro. Eu só lembro de ficar muito assim, porque eu falo assim, gente, tem alguma coisa ali que tá me atraindo muito. Então, assim, né, não devo estar tão errada. E aí, todas as outras séries que... até um vídeo que eu gravei, que vai ao ar em breve, eu prometo. As coisas que eu assistia na adolescência. Então, assim, DL World era o meu refúgio. E era uma série, assim, que eu tinha muita inveja das relações que tinham ali, porque se os relacionamentos amorosos eram uma bosta na série, as amizades eram maravilhosas. Eu tinha muita vontade de ter a amizade que a Alice, a Dana, a Shane e a Beth tinham. Eu tinha muita vontade de ter um The Planet pra sentar com as minhas amigas sapatonas e conversar sobre as nossas decepções amorosas, sobre estar afim das meninas e tal. E eu não tinha, assim, sabe? Eu tinha só... Ai, eu acho que eu vou chorar. Eu tinha só aquela série pra assistir. E assim, eu não tinha essas amigas. Por isso que eu sou tão apegada a essa série, apesar de todos os problemas. Porque durante anos elas foram as minhas melhores amigas, sabe? A Beth, a Tina, a Dana, a Alice, até a Kitty, que não era sapatão, mas era irmã de uma sapatão. E a acolhia, assim, sabe? Eu não tinha ninguém pra estar ali comigo. Falar, tá tudo bem com quem você é, tá tudo ótimo. A sua vida não vai ser como a série, mas a sua vida vai ser ótima, tá tudo certo com você. Alguns anos depois, essas amizades vieram pela internet também. Amizades que também estão comigo até hoje, não sei como. Como eu falei, não sei como eu consigo manter as minhas amizades. Será que eu preciso tratar isso na terapia? Porque, né, um questionamento aí recorrente na minha cabeça. Mas enfim. E essas amizades surgiram já no finalzinho dos anos 2000, ali 2009, que foi na primeira reprisa da novela Senhora do Destino. E são amigas que moram cada uma num canto do Brasil, uma lá no cu do estado de São Paulo, quase caindo no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Luís do Maranhão. São amigas com quem eu conversava no MSN, a gente virava a noite conversando. Eram várias janelas antes do MSN permitir várias janelas se aglutinassem numa só. E nossa, pra mim assim, foi o meu DL World ali, sabe? Eu não tinha o The Planet, eu não tinha essas amigas fisicamente, mas eu tinha
ali, sabe? Então a gente conversava sobre séries e sobre a novela e sobre a reprise da novela, que cortava muita coisa, mas depois a gente conseguiu achar e aí a gente passava uma pra outra e tal. E, gente, era muito, muito bom, porque assim, eu amo as minhas amigas hétero. Nada contra, eu tenho até minhas amigas que são, inclusive, sou madrinha de uma delas. E amo minhas amigas. Mas não é a mesma coisa que ter amigas sapatonas, bissexuais. Tipo, assim, as minhas amigas sapatonas tendem de um jeito diferente, sabe? Com as minhas amigas sapatonas eu consigo surtar pelas séries e pelos casais de uma maneira que eu não consigo. Então, assim, cara, hoje eu sou uma adulta muito feliz e muito grata por ter essas amigas com quem eu posso falar de Raya, de surtar com a Tessa sendo uma trambiqueira e de falar, meu Deus, Tessa e Mariah inventaram o amor que a minha amiga vai entender, sabe? E ficar triste pelo cancelamento de A League of Their Own. Cara, o meu eu adolescente deve estar incrédulo com o que tá acontecendo, porque eu nunca achei lá nos anos 2000, eu nunca achei que eu ia ter as amigas que eu tenho. Aí lá vai eu quase chorar de novo, meu Deus, eu não aguento mais, porque era mais um momento que não tem nada a ver de eu chorar, entendeu? Ou às vezes até tenha, porque eu fui muito sozinha durante a minha adolescência e agora eu tenho amigas sapatonas com quem eu posso dividir todas as coisas que eu sinto, eu sou livre pra ser quem eu quiser. A minha mãe me aceita, a minha mãe tem orgulho de mim, a minha mãe me ama como eu sou, eu posso falar que eu sou sapatão perto da minha mãe, que ela não vai me repreender. Eu posso usar minha camiseta de lésbica futurista sapatona convicta? Não, mentira, não é essa camiseta. A camiseta é uma outra música da Gabi, que é a força da mulher sapatona, perto dela, que ela não vai me repreender. Anos atrás eu não imaginaria que eu teria também um canal, literalmente assim, um canal com quem eu posso trocar, sabe? Eu posso falar sobre mim, sobre as minhas séries, sobre os meus filmes. Então, na real, acaba que esse espaço aqui, o Instagram, é o meu sonho de adolescente, assim. Uma coisa que eu queria muito ter com quem conversar, ter com quem me expressar, e agora eu tenho. E é isso. Cara, tipo, mais uma explosão mental, assim. Eu acho que é por isso que eu não abandono isso daqui e que, mesmo aos trancos e barrancos pelo qual eu passo por conta da CLT, né? Por ser uma pessoa que cria e que edita e que faz tudo sozinha, é por isso que eu não desisto, porque é o meu sonho de adolescente se tornando realidade. Um sonho que a Gé adolescente não tinha. E é isso, gente. Depois disso, depois dessa grande viagem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que não só aqui, mas como os canais da Lu e da Jess, Balu, todos os outros canais de meninas lésbicas sejam o conforto que vocês não têm e que vocês encontrem pessoas fisicamente que sejam suas amigas ou suas parceiras, suas primas, qualquer pessoa que te acolha e te faça entender que não tem nada de errado com você, que errado é esse mundo e as pessoas que acreditam que só existe um jeito de ser e um jeito de amar. Essas pessoas estão erradas, não tem nada de errado com você, assim como não tinha nada de errado comigo lá nos anos 2000. A gente se vê por aí no próximo vídeo e é isso. Um beijo, tchau. Nossa, isso foi quase uma sessão de terapia, meu Deus do céu.